Ontem eu reassisti o vídeo da jornada, né? O vídeo 50. E hoje eu vim gravar o vídeo 51. Então eu não sei como vai ficar, né? O nome do título, eu não sei, não me programei o nome do título. Mas eu fiz algumas anotações e quero deixar aqui compartilhado. Talvez eu vou me expor um pouco, mas eu sei que eu quero deixar isso registrado para minha pessoa, né, futura, que for assistir, a minha versão futura, porque hoje, né, depois de quase 4 meses que eu parei de gravar o último vídeo foi postado dia 4 de fevereiro de 2026, hoje é dia 3 de junho de 2026, então foi aí quase 4 meses e muitas coisas aconteceram realmente. Eu tô no novo cenário e muitas coisas aconteceram. Eu tava trabalhando na época e por isso que eu parei de gravar vídeo para a jornada também, porque eu tava trabalhando numa adega de bebidas alcoólicas e tabacaria. Só que em fevereiro, 1º de fevereiro, eu fui batizada na igreja e eu já não consumia álcool, já não fumava. E eu comecei a vender aquilo e aquilo de alguma forma foi me matando. A minha alma foi se sentindo não só presa no ambiente que eu estava, porque realmente era um lugar fechado, totalmente fechado, e tinha grades e tudo mais. Mas não só isso, eu não estava feliz realizando aquele tipo de trabalho. E eu precisava voltar pro canal do YouTube, precisava voltar também para as outras redes sociais. E hoje, voltando, eu sei que eu tô feliz, tô contente, porque é um processo. Você vai ver que eu tô com uma nova roupagem, não estou mais sentada. Os próximos vídeos eu estarei de pé, conversando com vocês. Eu quero que seja um bate-papo. Eu quero que qualquer rede social que você quiser que eu fale sobre alguma coisa, algum assunto, você me deixa aqui nos comentários, que eu vou adorar falar sobre temas aleatórios. Hoje eu quero trabalhar mais a minha comunicação do que seguir um roteirinho. Então antes eu tinha a jornada, né, dos dias que estariam postados e os temas que eu queria falar. Hoje eu quero gravar qualquer coisa, não qualquer coisa, mas deixar minha criatividade ser explorada, sabe? Para que eu explore. Já gravei vídeos estando na rua, quero fazer isso aqui também, que essa é a minha evolução. E eu sei que depois, lá no futuro, eu vou estar super feliz. Eu fiz algumas anotações do vídeo e que eu queria trazer aqui como aprendizado para você e aprendizado para mim também, como vídeos futuros que eu for assistir de mim mesma, né? Eu hoje tenho 28 anos ainda, mas daqui uns dias eu já estarei com 29 anos e todo novo ciclo traz novas responsabilidades. Então eu também estou ainda em algumas mentorias. Eu digo que mentorias, né, treinamentos para minha própria evolução. E estando nessas mentorias eu tenho novos pensamentos de mim mesma do passado. Uma das coisas que eu acreditei, né, no vídeo 50 foi que eu não poderia correr porque eu sou alta. E agora em maio eu corri bastante. Então essa crença de que eu não poderia correr, ela foi praticamente quebrada. Eu escutei isso do meu pai, porque ele me disse que ele não poderia correr porque ele era alto. E ao ele me dizer aquilo, foi como se ele me dissesse: você também não pode correr. Então foi uma leitura que eu fiz errada, porque as pessoas falam, né,
elas pegam a régua delas e colocam na nossa vida como se na nossa vida também fosse aquilo como verdade, e na maioria das vezes não é. Você só vai descobrir se você for lá e testar. Então eu testei, corri, não deu nada. E aí, na mentoria do Elton, ele fala que a gente precisa passar por três fases do mesmo padrão pra gente poder quebrar aquele padrão. Então, a questão sobre correr aconteceu quando eu vou contar essa história, foi muito engraçada, porque eu andava de skate. Sim, é verdade, eu andava de skate, tem algumas fotos, depois eu vou ver se eu posto aqui. Mas eu andava de skate como meio de locomoção. Eu não fazia manobras, eu não sabia fazer manobras. Mas eu andava de skate, então em algum momento eu andei, acho que foi 2018 isso. Eu andei de skate a semana inteira. Chegou no sábado ou no domingo, agora não lembro. Eu sentei pra almoçar e meu joelho saiu do lugar. Pois é, curiosamente. E aí quando eu fui na médica, ortopedista, ela me disse que eu não poderia andar mais, que eu tinha que ficar só em repouso. E eu acho que eu tinha 15, 16 anos. Então aquilo ficou pra mim como se algo tipo, nossa, assim, como assim eu não posso andar mais? E várias vezes eu saía pra andar e tal, meu pai me chamava tanto, não, mas você não pode, não sei o quê. Aí eu fui em outro ortopedista e o médico me disse assim que eu poderia fazer atividades físicas de impacto, mas eu teria que usar a joelheira ou eu teria que fazer academia para fortalecer o meu joelho. E assim eu fui atrás depois de fazer academia. Hoje eu vejo que depois do mês de maio que eu corri e não usei a joelheira, eu fortaleci mais meu joelho. Eu só parei, mas hoje eu vejo que eu preciso voltar. Então, primeira camada do padrão foi essa questão da médica falar que eu não poderia mais andar. A segunda questão do mesmo padrão foi quando eu estava fazendo faculdade de gestão financeira e a professora passou uma atividade pra gente sobre a metodologia SMART, que o S é específico, o M mensurável, o A é atingível, alcançável, o R é relevante e o T é de tempo. Eu tô aqui com a minha colinha e do que eu anotei assistindo o vídeo 50. E quando eu disse que eu queria correr na São Silvestre, a professora ficou me perguntando, mas por quê? Os questionamentos dela ficaram muito marcados na minha cabeça, porque é como se eu não sou capaz de correr só porque eu sou alta? Ou será que é um sonho tão ruim assim? Será que o meu sonho é tão ruim? Ou será que essa professora também gostaria de correr, só que ela não tem a coragem e a audácia de fazer as coisas acontecerem? E assistindo o vídeo veio essas reflexões. E a terceira questão do mesmo padrão foi quando meu pai me disse que ele não poderia correr porque ele já teve problema no joelho. E aí, de alguma forma, ele colocou isso como régua, né? Como se eu também não pudesse correr. E eu quebrei esse padrão quando hoje, né? Ontem, talvez, percebendo que era um padrão, que tinha acontecido 3 vezes, mas eu já tinha corrido em maio e agora eu quero voltar a correr sabendo que esse padrão não me paralisa mais. Eu tô tendo a audácia, a coragem de correr. Então, você vai passar por 3 momentos diferentes, mas com o mesmo foco, né? No meu caso foi o fato de correr, o fato de andar. Então, você pode se analisar a sua jornada, a sua vida, para ver quais são, porque a corrida foi uma, né? Teve outras, vai ter várias, né? Vai ter vários padrões que vão acontecer 3 vezes, que você precisa
a primeira vez vai acontecer, você precisa estar disposto a analisar os fatos que acontecem na sua vida. Para você, a cada vez que acontece o mesmo fato, só que em momentos diferentes, você vai mudando a sua forma de verificar e de enxergar. Eu só tive essa consciência porque eu escutei o áudio, né, falando sobre essa camada, como se fosse uma cebola, e estudando sobre isso e me dando a permissão de enxergar esses padrões, eu consegui enxergar essa questão sobre a corrida, que é uma coisa que eu falei no vídeo 50. Então, é tão bom perceber que eu achava, porque me disseram que não podia, e eu fui lá e fiz acontecer, e hoje eu percebo que eu posso correr. Isso é muito bom, muito bacana. Na verdade, eu coloquei muitas coisas aqui, mas eu vou resumir para não ficar um vídeo muito longo. Um outro ponto do vídeo 50 é que eu percebo que na casa da minha avó, quando eu morei com ela, eu tava na areia movediça. Quanto mais eu andava, mais eu me afundava. Porque tanto é que eu comecei a jornada dos 90 dias e não terminei. Eu comecei depois a jornada dos 180 dias, tava gravando os vídeos, mas não tava do jeito que eu gostaria que fosse. E nunca vai ser do jeito que a gente gostaria que fosse, porque é um processo, né? A gente não pode ficar focado só no resultado. Na casa do meu pai eu percebi hoje, né, não estando mais lá, é que eu estava andando numa esteira. Então eu andava, eu gravava muitos vídeos, mas eu percebia que eu estava de uma forma infantil. Talvez, não sei se é porque a gente está na casa do nosso pai, né, ou dos nossos pais. E eu estava de uma forma infantil. Hoje eu vejo que eu tô assumindo mais o meu protagonismo e assumindo parando de ser uma cópia e sendo eu mesma. Eu vou sim trazer assuntos, né, para os próximos vídeos. Assuntos dos assuntos que você talvez queira que eu traga, ou de alguns assuntos aleatórios, mas com embasamento na minha história, porque a minha história é única, então eu sou uma pessoa única. Então eu consigo falar de quem eu sou com base no que eu vivi. E eu acho que é isso que atualmente a gente precisa, sabe? Encontrar pessoas que sejam elas mesmas e que dão a opinião baseado na experiência delas. Que a gente possa pegar aquilo que é útil e descartar aquilo que pra nossa vida não faz sentido. Tem uma questão que eu tô aprendendo com o Elton sobre permissão. Antes eu achava que era sobre merecimento. E na verdade o merecimento ele é matemático. Você combina algo com a outra pessoa, você negocia aquilo que você vai receber e tá tudo certo. A permissão é quando você se permite fazer as coisas, se permite ser diferente, você tem que se permitir. Você tem que permitir ser diferente, tem que permitir receber mais que seus pais, receber mais que a geração inteira da sua família. Você tem que se permitir fazer as coisas. Não espere ter condições financeiras. Se permita fazer as coisas no processo e fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer. Muitas vezes eu coloquei muitas máscaras na minha personalidade para ter pessoas ao meu redor. E hoje eu percebo que eu tô solitária, mas tá sendo a fase mais gostosa da minha vida, porque eu tô podendo ser eu mesma. E há muitos anos atrás eu queria ser essa pessoa que grava de pé, que fala nas ruas, que pega o microfone e sai falando e sai gravando. Eu sempre via as pessoas, youtubers, né, há anos atrás, que faziam as coisas e eu achava aquilo incrível. E hoje perceber que eu tô fazendo isso tá sendo muito realizador pra mim. Então, seja você mesmo, não seja uma cópia. Aprenda a estar na sua própria companhia, a estar contigo mesmo, porque eu tinha medo disso. Tive muito medo de crescer e ficar sozinha. Mas hoje eu percebo que, aos poucos, né, a gente vai crescendo, vai evoluindo.
E a gente vai perder as pessoas mesmo, a gente tem que estar preparado para perder as pessoas, mas a única pessoa que a gente não pode perder é a gente mesmo, é a nossa própria companhia. Eu acho que a pior coisa que tem é a gente perder a gente mesmo para poder ganhar a companhia das outras pessoas, mas a gente percebe que a gente não ganha a companhia das outras pessoas, a gente fica muitas vezes com dúvidas. Então, prefira perder a companhia das outras pessoas e seja você a sua própria companhia. Deixe as máscaras caírem e seja você com você mesmo, aquilo que você gostaria que as pessoas fossem com você. Mas se você não é com você, quem será? Eu estudei muitos anos nas escolas do governo, né? Então, as escolas públicas. Então, eu tenho essa régua aqui do estado de São Paulo. Venda proibida e distribuição gratuita. Então, é o seguinte, sabe essa régua aqui? Então, tem muita gente, talvez você seja essa pessoa, porque eu já fui essa pessoa também, que pega a régua e tenta medir o que a outra pessoa pode ou não fazer. Só que você só vai conseguir dizer para outra pessoa o que ela pode ou não fazer se você tiver algum tipo de resultado. Se você ainda não tem resultado, você não consegue pegar a régua e medir na vida das outras pessoas. Talvez as outras pessoas também nem queiram que você pegue essa régua e mida e faça a medição. Você só vai conseguir ajudar as outras pessoas na hora que elas quiserem a sua ajuda. Então, não corra atrás das pessoas. Deixe que as pessoas corram atrás de ter aquilo que você tem como resultado. Agora em maio, eu mandei currículo para alguns lugares e as pessoas não me contrataram. E eu percebi que era uma oportunidade de voltar a gravar os vídeos pro YouTube e os vídeos para as outras redes sociais. E por muitos dias eu pensei, nossa, a loja da fulana pode melhorar isso, aquilo, outro. Só que eu fiquei pensando, como que eu vou dizer para outra pessoa o que ela precisa fazer, sendo que eu não tô fazendo nem na minha vida. Então, essa reflexão me trouxe que eu precisava gravar os vídeos para mim, trazer essa reflexão de que eu preciso pegar a régua e medir a minha própria vida e fazer as minhas coisas acontecerem para que quando eu tiver resultado e fulano ou ciclano ou beltrana quiserem aquele tipo de resultado, essas pessoas que precisam vir atrás de mim, porque eu não posso ser egocêntrica de achar que o mundo gira em torno de mim e que eu sou melhor que as pessoas, porque na verdade a gente não é melhor que as outras pessoas, a gente pode ser melhor do que a nós mesmos. Quando alguém também querer colocar a régua da vida delas na sua vida, tome cuidado, porque às vezes ela só quer te controlar, te manipular. Não seja esse tipo de pessoa também, seja alguém que queira paz, não queira controle, não queira manipulação e queira estar feliz na própria companhia. Uma outra parte que eu aprendi também sobre mérito e crédito. O crédito, quando você faz algo que as pessoas te indicam ou te ajudam, o crédito é do outro, mas o mérito é seu. Então você não pode dar o seu mérito para as outras pessoas, porque quando você dá o mérito que é seu para as outras pessoas, você está criando uma dependência emocional. Então, teve alguns vídeos que eu vi nas redes sociais, agora eu não sei qual foi a rede social que eu vi, que as meninas estavam falando assim, que orou para Deus tirar o namorado, alguma coisa assim. E elas estavam sofrendo muito. Mas elas estavam sofrendo por essa questão do mérito, de dar um mérito ao outro. E aí é onde cria a dependência emocional. A gente precisa, né, colocar a dependência emocional só em Cristo Jesus, só em Deus. E nas outras pessoas a gente precisa dar só o crédito. E a gente também não pode criar expectativa na vida do outro, porque o outro precisa ser livre como você precisa ser livre para você fazer aquilo que você verdadeiramente quer, quem realmente você é. Então,
tire as máscaras, tire as dependências emocionais. Eu acho que é isso no vídeo de hoje, é mais essa questão de reflexão do vídeo 50. E depois de quase 4 meses, praticamente 4 meses, mudou muita coisa, mudou muitas percepções minhas. Eu mudei muitas percepções minhas, eu consegui sair da caverna e eu quero explicar sobre isso também nos próximos vídeos. Se você de alguma forma aprendeu alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal, ativa as notificações. Faz tanto tempo que eu não falo isso, então tô reaprendendo algumas coisas. Se você queira saber algo sobre mim, você deixa nos comentários que eu vou adorar falar sobre esse tema. Então, até o próximo vídeo. Tchau!